Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gutenberg, sou professor de matemática. Leciono lá na Escola Municipal de Ônibus Branquinho, localizado na cidade ocidental. Estarei fazendo mais um vídeo, dedicando esse vídeo aos alunos do sétimo ano, tá bom? Então, vamos dar início à aula, né? Na verdade, uma continuação da aula de porcentagem, tá certo? Então, vamos dar início. Então, esse assunto aqui nós já tratamos isso na outra aula. Explicamos o que é porcentagem. Porcentagem é basicamente uma técnica matemática que permite calcular o valor numérico de um percentual ou calcular quantos por cento o número é de outro. Vamos nessa aula vamos tratar de especificamente falando um pouquinho mais de custo, venda, acréscimo e decréscimo, juros, desconto, tá bom? E no final vai ter uns exercícios para vocês poderem fazer. Repita as orientações dos outros vídeos. Como é um vídeo, gente, vai estar lá no YouTube. É bom que vocês deem pause, vai dando pause, entendeu? Se ficar muito rápido, vai dando pause, anota o que é importante, aí depois despausa e assim vai, entendeu? Então vamos aqui falar de porcentagem, parte 2, né? Vamos começar logo com um problema, ó. Uma TV de R$ 400 foi vendida a 500. Então é como se você fosse um vendedor, melhor, um fornecedor. Você trabalha numa empresa e aí você, a princípio, adquire os produtos e precisa revendê-los, né? Só que você não vai revender pelo mesmo preço que você comprou, é a lei do mercado. Então aqui no caso é como se o cara tivesse comprado por 400 e está revendendo por 500. Aí a gente vai entender a ideia de lucro, ideia de custo, ideia de acréscimo e decréscimo, como calcula, tá certo? Qual é a taxa percentual do lucro? Gente, o que é lucro? Lucro é tudo aquilo, é todo valor benéfico, é todo valor que gerou ganho, tá bom? É todo valor que representa ganho em relação a alguma coisa. Aqui no caso ele quer saber a taxa percentual, olha, então ele quer saber alguma coisa relacionada a porcento em relação ao preço de custo. E depois ele quer saber em relação ao preço de venda. O que é preço de custo e preço de venda? De custo a custo é o que custou para você ter ela. Aqui no caso foi 400. E aí o preço de venda ele está por 500, ó. Tá vendo? Foi vendida. Já foi vendida por 500. Então, ou seja, ele teve um lucro, ele teve um ganho. Esse ganho é o lucro, entendeu? Agora, como é que a gente vê esse percentual e em cálculo? É isso que a gente vai ver nessa aula. Ó, mas vocês já estão percebendo que se o cara, vamos supor, se você comprar um celular por R$ 300 e revende por 600, você está tendo lucro. Agora, se você vai numa loja, comprou um celular para você, sei lá, qualquer marca, Motorola, Samsung, Galaxy, qualquer coisa, Moto G, aí você comprou por 1.000. Aí ao passar, conforme passa o tempo, ele vai desvalorizar, entendeu? Então você não vai mais vender ele por 1.000, você vai vender ele por 500, então, ou seja, você está tendo um prejuízo. Então é aí, ou seja, uma perda. Prejuízo é perda e lucro é ganho, tá bom? Então vamos dar continuidade. Vamos avançar. Opa, vamos lá. Antes de começar, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos importantes. Na verdade, do que significa a palavra. Porcentagem vem da locução porcento mais agem, por isso formou porcentagem. Tudo relacionado ao número 100. Venda vem do latim vendita, ou seja, significa algo que você se desfez e recebeu algo em troca. Lucro
do latim lucro, ah lá, já significa ganho. Ou seja, é o próprio ganho que você tem em relação a alguma coisa que você vendeu. Custo vem de custar, ou seja, esse custo é o que você é o esforço. Aqui não tem nada, você pode pôr como esforço. Tá muito ruim aqui nesse programinha, cara. Esforço. Prejuízo é a perda, vem do latim praejudício, perda. E aumento vem do latim augmento, significa acréscimo. E desconto vem de descontar, decréscimo. Desconto é diminuir, aumento é acréscimo, aumentar o valor, desconto é diminuir o valor, prejuízo é perda, custo é o esforço que você fez para ter determinada coisa, lucro é o ganho, venda é o preço que você vendeu aquilo que vendeu o esforço, entendeu? Na venda você vende o esforço. Porcentagem é um estudo, né, da matemática que engloba isso tudo. Vamos avançar? Você já viu que para determinar 7% de 20 podemos fazer? Lembra lá que como é que você determinava o valor numérico de um percentual? Tinha várias formas de fazer. Vamos relembrar aqui uma rápida. Percentual 7 vezes total, que aqui no caso é o 20, dividido por 100. Ou seja, aqui vai ficar 140 por 100, né? Que vai dar 1,4. Porcentagem é uma fração com denominador igual a 100. Aqui novamente está reforçando o conceito de porcentagem, porque é sempre relacionado ao número 100. Então isso aqui já foi visto, né? Então vamos dar continuidade, só para relembrar, refrescar a memória. Agora vamos a um outro probleminha, que é no probleminha que a gente entende, né? Uma mercadoria de R$40 foi vendida a 50. Então você entende que ele fez o esforço para ter a mercadoria. Que esforço ele fez? 40. É o preço de custo. Foi vendida por R$50. Qual é a taxa percentual do lucro em relação ao preço de custo? E em relação ao preço de venda? Sendo V, aqui ele está chamando V de preço de venda, V porque venda é com V, né? C de custo e L de lucro. Obtido na venda temos, a gente sabe que o lucro, até por dedução, ó, é igual ao preço de venda, né, ao que você vendeu, menos o preço de custo. Ou seja, como é que você sabe que teve lucro de alguma coisa? Se você começar com R$100 e ganhou 1.200, você pega 1.200 e diminui com 100, né? Aí você vai ver quanto você de fato ganhou, que foi 1.100. Entendeu? Ou seja, o que você fez na conta? Você pegou o que você ganhou, que é a venda, e diminuiu com o custo. Então aqui, ó, o lucro foi de R$10, o lucro. Vendo? Mas aquele que é o percentual. Qual é a taxa percentual do lucro em relação ao preço de custo? Quem é o preço de custo? 40. Custo é esforço. Então o preço de custo vai ser isso aqui, ó. Lembra que como é que a gente faz para descobrir o percentual? A gente pega o que ele quer saber, que é 10, divide pelo total, que no contexto aqui é 40, que é o preço de custo, e multiplica por 100. Ou seja, isso aqui vai ficar... Vamos tirar isso aqui daqui. Isso aqui vai ficar 1.000 dividido por 100. Por 100 não, por 40, né? A gente pode cortar o zero. Vai ficar 100 dividido por 4.
100 dividido por 4 é 25. Ou seja, a taxa percentual do lucro em relação ao preço de custo foi 25%. Então, gente, o preço de custo aqui, a taxa percentual do lucro em relação ao preço de custo foi 25%. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Aí aqui ele vai fazer os cálculos, né? Para você ver. O lucro foi de R$10, que é os 50, que ele vendeu por 50, né? Comprou por 40. 50 menos 40 deu 10. Para determinar a taxa percentual do lucro em relação ao custo, obtemos o quociente de L por C. E para determinar a taxa percentual do lucro em relação à venda, obtemos o quociente de L por V. O que ele está dizendo aqui, gente? É encontrar quantos por cento o lucro é do preço de custo, que deu 25%, e depois encontrar quantos por cento o lucro é do preço de venda, entendeu? Ó, lucro 10, venda 50. 10 dividido por 50 deu 1/5. Depois ele multiplicou por 100, na verdade, tá? Esquece isso aqui. O que ele fez aqui foi multiplicar por 100, tá bom? Se você pegar... Isso aqui não tá errado, não. Mas é do jeito que vocês entendem, ó. Se você pegar 1 vezes 100 dá 100. Se tu pegar 100 e dividir por 5, dá 20. Tá vendo? Então, a taxa percentual do lucro em relação à venda é 20%. Em relação ao preço de custo é 25%, que aqui é 100 dividido por 40, que dá 25, tá? Então, aqui está a resposta, ó. A taxa percentual do lucro em relação ao custo é 25%, aqui, e em relação à venda é 20%, beleza? Vamos continuar. Então, o que é lucro? Ganho. O que a gente viu até agora? Lucro é ganho. Custo é o esforço que você faz para ter a mercadoria. E venda é o que você vende de fato. Quantidade que você vende, o valor. Como é que a gente acha o lucro? Venda menos custo. Certo? Como é que a gente acha a taxa percentual de lucro em relação ao custo? É o cálculo do percentual. Você vai pegar o que ele quer achar, que é o lucro. No caso ele foi 10, vai dividir pelo custo, que foi 40, e depois vai multiplicar por 100, beleza? E se você quiser saber em relação ao preço de venda, mesma coisa. Você vai pegar o lucro, que foi 10, dividir pelo preço de venda, que foi 50, e depois multiplicar por 100, entendeu? E é isso que você vai fazer. Vamos continuar. Vamos colocar para cá agora, senão vai atrapalhar. E novamente ele vai trazer agora outra situação. Agora a gente vai ver o prejuízo, tá certo? Vamos aqui. Mercadoria de R$50 foi vendida. R$50 é o esforço, tá vendo? O custo. Foi vendida por 40. Ó. Tá vendo que de 50 para 40 diminuiu? Ou seja, significa que vai ter um prejuízo. Entendeu? Já vai ter um prejuízo. Qual é a taxa, ou seja, uma perda? Que a gente sabe que é de R$10. Qual é a taxa percentual do prejuízo em relação ao preço de custo? E em relação ao preço de venda? Aqui é a mesma coisa. V é o preço de venda, C é o preço de custo e prejuízo e P é o prejuízo obtido na venda. Como é que a gente acha o prejuízo? Lembra que o lucro é venda menos custo? Como o prejuízo, o custo é maior que a venda, então prejuízo vai ser igual a custo menos venda, entendeu? Então, quanto é o custo? 50. Quanto que é a venda? 40. 50 menos 40 é R$10. A gente sabe que o prejuízo é R$10. Olha lá. Agora, como é que eu acho a taxa percentual do prejuízo em relação ao preço de custo? Prejuízo
Olha aqui. Prejuízo dividido por preço de custo, que é 50, vezes 100. Se você pegar 100 e dividir por 20, por 5 vai dar 20. E em relação ao preço de venda, mesma coisa. Prejuízo dividido pelo preço de venda, que é 40, vezes 100. 100 dividido por 4 é 25%, tá certo? Por isso que a taxa percentual do prejuízo sobre o preço de custo é de 20% e sobre o preço de venda, 25%. Vamos avançar? Vamos avançar. Um apartamento que custou 160 mil reais, né? 160 mil reais vai ser vendido com lucro de 20% sobre a venda. Qual é o preço fixado para a venda? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente sabe que o lucro é de 20%, não é isso? Mas como é que a gente acha o lucro? O lucro é igual a venda menos custo. Concorda? Lucro é igual a venda menos custo. Só que o lucro aqui, ó, o lucro aqui é 20%. Da venda, ó. Por isso que ele botou um Vzinho aqui, tá vendo? Então como é que tu vai fazer isso? Tu vai substituir o L por isso aqui, que ele quer saber o preço fixado para a venda, ó. Então tu vai substituir o L por isso. Aí vai ficar. Só que aqui ele está utilizando 0,2. Por quê? Mas você não é obrigado não. Você não sabe que 20% é 20 sobre 100? Acontece que, ó, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 10. E 2 sobre 10 é igual a 0,2. Por isso que ele colocou 0,2, tá? Mas você pode utilizar 2 décimos. Então, por exemplo, aqui vai ficar, ó, 2 décimos. Ou 1/5, né? Melhor, 1/5. Ó, 1/5 vezes V igual a V menos, quem é o custo? 160 mil, olha lá. Entendeu? Aí por isso que ele tá 160 mil. Agora que aqui virou uma equação do primeiro grau, né? Aí o que tu vai fazer aqui? Aí aqui você vai multiplicar todo mundo por 5. Ou então você separa letra com letra de um lado, ou seja, do lado esquerdo, que foi o que o problema fez, ó, tá vendo aqui? E número do outro, ó. Aqui ficou 1 menos 0,2, que deu 0,8, V igual a 160 mil. Como ele quer achar o valor de V, então tem que isolar o V, ó. Ele passou o 0,8 para cá, como está multiplicando, passou dividindo, ó. E aí ele multiplicou por 10 para transformar esse número aqui em número natural. Porque 0,8 vezes 10, né? Aí vai andar com a vírgula para cá, né? Para a direita, né? Aí vai ficar 8. E aqui vai aumentar um zerinho. Ou seja, aqui vai ficar 1.600.000. Então vai ficar 1.600.000 dividido por 8. E aí deu 200 mil. Então 200 mil é o preço da venda. Mas você pode fazer desse jeito aqui também. Aqui no caso é multiplicar por 5 para tirar esse 5 daqui. Aí ia ficar V igual. Aí aqui também tem que multiplicar todo mundo por 5. Aí ia ficar V igual 5V menos 16 vezes 5 é 80, né? Então aqui vai ficar 80
com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Aí trocando de lado vai ficar V igual 800 mil dividido por 4. 800 mil dividido por 4. 800 mil dividido por 4 também. Ó. Pega 800 mil dividido por 4. Vê se não vai dar 200 mil. Também dá 200 mil. Tá certo? Então é dessa forma que ele achou o preço fixado para a venda. Então vamos para a próxima. Agora olha a diferença do problema. Olha aqui. Um apartamento que custou é o mesmo valor, 160 mil, foi vendido com lucro de 20% sobre o preço de custo. Então o lucro foi 20% do preço de custo, tá vendo? Qual é o preço fixado para a venda? Ele não tá vendendo mais em cima do preço de venda. Ele tá vendendo em cima do preço de custo. Obviamente ele vai ter um lucro menor, tá vendo? Na outra foi 200 mil. Essa aqui já tá dizendo que é 192 mil. Por quê? Porque você vender em cima do preço de venda, pegar o lucro em cima do preço de venda, o percentual vai ser maior, o valor vai ser maior, entendeu? Porque o valor da venda é maior. O custo não, o custo é menor, né? Então como é que ele fez aqui? Ele pegou L, lembra que lucro é igual a custo menos venda, né? Lembra disso. Aqui ele pegou o L ele não disse que é 20%, o lucro não é 20%. 20% é 0,2 ou 1/5, então a gente pode pôr 0,2, ó, ou 1/5, vai ser 1/5 do custo, né? Então onde tem L tu vai colocar um C sobre 5, na verdade aqui, ó, C sobre 5. Aí vai repetir, ó. O C a gente quer descobrir. Aliás, o C aqui, na verdade, é 160 mil, né? Na verdade, o C a gente já sabe quem é, mas vamos colocar o C aqui. Ele quer descobrir o preço de venda. Aí, aonde tem C, tu põe 160 mil, ó. Né? E aí, tu vai fazer essa conta aqui, ó. 160 mil dividido por 5 igual. Aí o outro lado aqui, aliás, melhor dizendo, o outro lado aqui vai ser 160 mil. Esquece isso aqui. 160 mil menos a venda, né? Então, se tu pegar 160 mil e dividir por 5, que vai dar, deixa eu ver, 3, 15, 1, 10, 2, vai dar 32 mil. Então, você tem que somar 160 mil com 32 mil, ó. É o jeito que eu faço. 160 mil com 32 mil. 32 mil. Se tu pegar 160 mil com 32 mil, ó, dá 192 mil. Ou então você pode fazer do jeito que tá aqui, ó. Na verdade tem muitas formas de fazer isso aqui, né? Mas o que ele fez aqui, ó? L é igual a 20% do custo, ou seja, 0,2C. Então ele pegou aqui o L ele vai substituir por 0,2C. E a gente sabe que venda
é igual a custo mais lucro. Ó. Então aqui ele pegou V, repetiu, igual a custo mais 0,2 custo. E aí V, sendo C, na verdade, C é 160 mil, aí ele pegou 1,2 vezes 160 mil. Por quê? Porque C mais 0,2C é 1,2C. Porque aqui tem um 1, tá? E 1 mais 0, ó. Por que apareceu 1,2 ali? Porque 1 mais 0,2, olha quanto é que vai dar. Ó. Tá vendo? 1 mais 0 dá 1,2, tá vendo aí? Aí por isso que apareceu. Aí ficou 1,2 vezes 160 mil, também dá 192 mil. Então preço fixado para venda, 192 mil. Observe que vender, pegar o lucro para fazer o preço de venda e vender em cima do preço do custo, você tem um prejuízo, você tem um lucro menor. Se você fizer o lucro em relação ao preço de venda, você vai ter um lucro maior. Tá vendo aí? Fica um aprendizado. Vamos para o próximo. Aí tem o problema 5, ó. Problema 5 ele traz assim: uma mercadoria de 100 reais, teve um aumento de 10%. Olha só, aqui já é um valor. Lembra lá que como é que por isso que tem que saber porcentagem. Lembra como é que descobre o valor numérico de um percentual, que é percentual vezes total dividido por 100? Então 10% de 100 é 10. Se teve um aumento de 10%, é porque o valor já está 10. Já teve um aumento de 10% em relação a esse valor, né? Vamos supor que fosse 100 reais, aliás, se fosse um aumento de 10, ficaria 110, né? Mas vamos ver o problema em si. Qual é o preço com o aumento? Ó, qual é o preço com aumento? 110, porque 10% de 100 é 10, 10 mais de 100 é 110. E se em seguida o aumento tiver um desconto de 10%, qual é o preço final? Então vai ser 10% do novo valor, entendeu? Então vamos lá, ó. Primeiro, 10% de 100, que é o aumentou o preço, é 10. Então aqui é 10 mais a conta aqui, que ele fez aqui. É 10 mais 100, ó. Ó. Que dá 110. Só que aí teve um desconto de 10%. Vamos descobrir quanto é esse desconto. Tem que pegar 10% de 110. Como é que eu descubro isso? É 10 vezes 110, que é o percentual, vezes o total, que é 110, dividido por 100, ó. Ó. Se eu cortar aqui e aqui, vai ficar 11 vezes 1. Então, 10% de 110 é 11. Ele quer saber o preço final. Qual é o preço final? Vai ser 110, que é o preço que ficou, menos o desconto de 11, que dá 99. Entendeu? Por isso que aqui deu 99. Ou seja, primeiro ele descobriu o aumento, que é percentual vezes total dividido por 100. Que 10% de 100 é 110. É 10. Aí, com o aumento de 10 em relação a 100, vai ficar 110. Qual é o preço com aumento? 110. Aí, se em seguida ao aumento tiver um desconto de 10%, 10% de 110. 10% de 110 é 11. Mas o preço agora está 110. Então, vai ficar 110 menos 11. Por isso ficou 99, entendeu? Vamos para o próximo. Vamos lá, próximo. Aí, problema 6. Olha agora a diferença desse problema aqui. Uma mercadoria de 100 reais teve 2 descontos sucessivos de 10%. Então, o que é sucessivo? Um atrás do outro. Primeiro teve um desconto de 10%. Então, vamos fazer o primeiro aqui, ó.
Com calma. Quanto é 10% de 100? A gente já viu. Ah, eu tô muito ruim nesse desenho aqui. A gente já viu que 10% de 100 é 10. Só que é desconto. Desconto não é diminuir, então é 100 menos 10. O preço que tá é 90. Não é isso? Aí teve um outro desconto, ó. 2, porque são 2 descontos aqui, ó. Tá vendo? 2. Então agora é outro desconto de 10%. Vai diminuir de novo. Então quanto é 10% de 90? Vamos ver quanto é que vai diminuir. A gente sabe, mas vai diminuir quanto? Aí é 10% de 90, ó. Que é vezes 10 dividido por 100. 10% de 90 é 9, ó. 9. Então aqui é 90 menos 9. Qual é o preço final da mercadoria? 90 menos 9. Que vai ser igual a 81, ó. Por isso que deu 81 lá. Tá vendo? 81. Então o que ele fez aqui? Esse problema aqui é diferente do outro. Esse aqui tem a mercadoria tinha um valor de 100 reais, sofreu 2 descontos sucessivos. Ou seja, um atrás do outro. 2 descontos, um atrás do outro. Primeiro foi de 10% em relação a 100, que é 10 reais. Só que 100 menos 10 é 90, então o preço está 90. Só que teve outro desconto em cima do 90. 10% de 90 é 9. E 90 menos 9 é 81. Foi isso aqui que ele fez, ó. Isso aqui tudo. Então vamos apagar e vamos para o próximo. Aí aqui ele explica. Aí eu vou ler aqui e depois eu vou explicar para vocês, né? Deixa eu ler aqui. Assim, aumentar 10% um valor X equivale a multiplicá-lo por 100 mais 10%. Ou seja, 110% de X é igual a 1,1x. Diminuir de 10% o valor X equivale a multiplicar por 100 menos 10%, ou seja, 90% X igual a 0,9x. Um aumento de 10% sobre um valor X equivale a multiplicá-lo por 1,1. Ou seja, de um desconto de 10% equivale a um desconto de 10% sobre 110%. Ou seja, 90% parêntese 110% de X. Então, um aumento de 10% seguido de um desconto de 10% equivale a um desconto de 1%. Então, ou seja, se primeiro tu aumentar, o que ele está dizendo aqui, se tu aumentar um valor por 10%, ou seja, se o valor custa 100 e ele aumentar 10%, ele vai para 110. Aí depois tu resolver dar 10% de desconto, olha o que vai acontecer. 10% de 110 é 11, certo? E 11 e 110 menos 11 dá 99. Então o que ele está querendo dizer com isso? Por isso que é o desconto de 1%. Porque o preço o preço inicial era 100 e ele ficou 99, ó, com um aumento de 10% e um desconto de 10%. Porque, ó, 100%, aliás, de 100 reais ele foi para 110. Depois ele diminuiu para 99. Então, na verdade, ele diminuiu 1%. Por quê? Porque 1 de 100 é 1%. Entendeu? Então, aumentar 10% e depois descontar 10%, na verdade, o desconto que teve foi de 1% e não de 10%. Entendeu? Isso que ele quer dizer. Vamos avançar. Aí aqui, na verdade, é o cálculo... É o que eu falei, mas em forma assim... Vamos dizer técnica. Então, vamos pular isso aqui. Assim, ó, 2 aumentos sucessivos de 20% equivale a um aumento único de 44%. Por quê? Por que isso? Suponha que o valor seja 100 reais. Se tu aumentar 20%, 2 aumentos sucessivos, um atrás do outro. Se tu aumentar 20%, ele vai para 120. Concorda? Se tu aumentar 20% de novo, disso aqui, 20% de 120 é 24.
24 mais 120 é 144. Então, ou seja, começou com 100, ó. Ele começou com 100 e aumentou para 144. Então, ele aumentou quanto? 44. 44 não é 44% de 100? Então, ó, 2 aumentos de 20% equivale a um aumento único de 44%. É isso que ele quis dizer. Entendeu? E aqui embaixo, 2 descontos sucessivos. Vai diminuir o preço 2 vezes, ó, seguida, de 20%. Equivale a um desconto único de 36%. Por que acontece isso? Vamos supor que o preço inicial é 100, ó. Se tu descontar 20%, 20% de 100 é 20. 100 menos 20 é 80. O preço vai para 80. Ó, o preço vai para 80. Se tu descontar de novo 20%, 20% de 80 é 16. Então vai ficar 80 menos 16, né? Ou seja, o valor que vai ficar é 64 reais. E de 100 para 64 caiu quanto? 36, ó. E 36 não é 36% de 100? Tá vendo aí? Por isso que dar 2 descontos sucessivos de 20% não é dar desconto de 40%. Então é melhor, ó que loucura. É melhor tu ganhar um desconto de 40% do que 2 descontos seguidos de 20%, ó. Tem que pensar, quando você for numa loja, então tu já sabe. Se o cara vir com a malandragem lá, falar, pera aí que eu vou dar 2 descontos pra tu seguir de 20%. Tu não aceita, tu fala assim, eu prefiro um desconto de 40%. Pronto, entendeu? Um exemplo. É doideira, né? Mas acontece. Acontece muito isso aí. Então vamos pular. Vamos pra próxima. Aí, gente, a próxima, na verdade, é o desafio. Ó, agora o desafio é os exercícios que você vai fazer, tá bom? Então aqui eu vou tirar até a câmera para não atrapalhar, ó. Então aqui, por exemplo, você pode dar um pause. Você pode dar um pause e copiar isso aqui, tá bom? Vai do 1 ao 5 a primeira página e depois do 6 ao 10. Aí acaba, tá certo? Para treinar o que a gente aprendeu. E aí aqui no final ainda tem um gabarito. Ó. Primeira, ó, aqui você pode dar um pause para copiar. Aí eu vou pular aqui, aí você dá auto pause, tá bom? Você copia essa parte. Copiou? Aí vem para cá, ó, gabarito. O gabarito é só para você conferir, não tem como que faz. Não tem assim o cálculo. O cálculo você tem que fazer. E aí você confere, tá vendo aqui? Aí você dá um pause e copia o gabarito, tá certo? Então e aí acaba aqui a referência bibliográfica. Então aqui a gente vai voltar lá para o início. Tá bom? Voltar lá para o início. Então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aprendido também um pouquinho sobre desconto, sobre decréscimo, acréscimo, juros, descontos sucessivos, por aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aprendido também. E até a próxima, tá bom? Fiquem na paz.